Seu aluno já sofreu uma queda, eu vou te mostrar hoje por que isso pode estar acontecendo com ele. Vou te ensinar também de uma maneira muito simples como avaliar a mobilidade funcional do seu aluno. E vou te mostrar uma série de exercícios, um tipo de exercício que pode ajudar ou prevenir novas quedas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme, faço parte da equipe da Ativa Clube e estou começando mais um episódio do nosso programa Ativa 10K. O nosso programa Ativa 10K tem como objetivo alavancar a carreira de profissionais de educação física, fazendo com que eles tenham, no mínimo, 15 alunos de personal trainer por mês e assim aumentando o seu faturamento mensal. Bom, de que maneira a gente pretende fazer isso? No nosso método, a gente se baseia em 3 pilares. Primeiro, perfil profissional. Segundo, parte técnica. E terceiro, negócios. Nesse primeiro pilar de perfil profissional, a gente vai entender como a gente deve lidar com o aluno idoso, né? Que é o nosso nicho de trabalho. É a população com quem a gente vai trabalhar para alcançar esse faturamento mensal. Tá? E a gente vai saber também quais são as características desse aluno idoso que está vindo para a gente. Na parte técnica, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre periodização, ou seja, como organizar um planejamento de treinos para um aluno idoso. Vamos aprender um pouquinho mais também sobre avaliação física específica para essa população. Tá? E a gente vai saber aqui também quais são os melhores exercícios para a gente prescrever para alunos idosos com determinadas doenças que acabam acometendo mais esse público. Já na parte de negócios, vocês vão aprender daí a precificar o trabalho de vocês, a organizar toda a questão financeira, lembrando que o personal trainer é considerado uma empresa, como se fosse sua própria empresa, e também como é que a gente vai externar esse nosso trabalho que a gente vem fazendo. Ou seja, toda uma questão de marketing, para a gente tentar alavancar o nosso nome e se tornar aí uma referência, né, nessa área. Gente, para quem é o nosso programa? Primeiro, para profissionais que trabalham com alunos idosos, que gostam aí de trabalhar com pessoas idosas, tá? Também para profissionais que trabalham em academias, para você, professor, que trabalha os 3 turnos, né, e tem um valor de hora-aula baixo e está cansado disso já, né? Então a nossa proposta, você se tornando um personal trainer voltado para pessoas idosas, que você tenha um valor de hora-aula muito superior ao que você ganha trabalhando horas e horas no seu dia. Também é para aqueles profissionais que têm um estúdio, né, têm uma academia e não aguentam mais ter aqueles custos mensais fixos. Né? E assim, sendo personal trainer, a gente deixa de ter esses custos. E também para personal trainers que ainda não alavancaram na carreira. Tem ali 3, 4 alunos e não sabem como expandir, como aumentar esse número de captação de alunos. Claro que a gente vai trabalhar muito também a questão da retenção, como manter esse aluno com a gente por muitos e muitos anos. Então, gente, no episódio de hoje eu vou falar sobre um tipo de exercício que pode estimular e pode ajudar a prevenir o seu aluno a ter novas quedas. Que tipo de exercício é esse? São os exercícios de dupla tarefa. Vou falar um pouquinho mais sobre eles agora, tá? Vamos conceituar um pouquinho o que é dupla tarefa. Bom, gente, dupla tarefa, então, é o ato de realizar uma atividade primária e nela a gente destinar todo o nosso foco de atenção, mas ser incorporada uma segunda atividade. E aí a gente já passa a dividir a nossa atenção entre essas 2 atividades que a gente está fazendo de forma simultânea, ao mesmo tempo. Tá? Isso para alguns é uma dificuldade enorme, imagina para pessoas idosas. Né? E por que isso é tão importante? Porque isso é uma situação que está presente no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Ainda mais para pessoas idosas, que é o público que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, essa habilidade
de dividir as atenções de forma simultânea, né, em duas tarefas, ajuda a pessoa a manter a capacidade dela de executar atividades do dia a dia. E é comprovado cientificamente, né, que as pessoas que possuem essa habilidade, a tendência delas sofrerem menos com quedas, por exemplo. Idosos, né, que têm essa habilidade de executar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, eles sofrem menos quedas com as pessoas que não recebem esse estímulo e não têm habilidade para manter o foco de atenção entre duas ou mais atividades. Em que momentos do dia a dia que a gente presencia isso? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui uma ajuda aqui dos meus materiais. Imaginem vocês que eu tô lavando uma louça, tá? Tô aqui lavando meus pratos, né? Tranquilo, tô focado aqui nos meus pratinhos, né? Sabonete não, né? Detergente, água. E nisso começa uma pessoa a falar com a gente. É uma pessoa na nossa casa e começa a conversar, né? E aí obviamente, eu vou conversar com a pessoa, eu começo a prestar atenção no que ela está falando também. Mas os meus pratos estão ali, a água está descendo, né? Eu estou lavando. Então vocês podem perceber, ó, que eu vou começar a falar também e eu já vou perder um pouquinho da minha atenção em relação àquilo que eu estava fazendo. Ou seja, eu vou ter que dividir a atenção entre a primeira atividade que eu vinha fazendo e uma segunda atividade agora, que é essa pessoa falando comigo, tá? Vou dar mais um exemplo. Deixa eu botar aqui de volta. Tô caminhando na rua, tá? Tô caminhando na rua e, poxa, eu tenho que tirar um dinheiro aqui da carteira, ó. Tá caminhando, né? Prestando atenção e ao mesmo tempo tô fazendo uma outra atividade aqui, ó. Tô tirando um dinheiro da minha carteira. Então, eu já não passo a focar mais a minha atenção só na caminhada, só nos obstáculos que eu tenho na minha frente, né? No buraco que tem ali no chão. Eu estou prestando atenção também nessa segunda atividade, que é tirar alguma coisa da minha carteira. Será que a dupla tarefa pode ter mais de duas tarefas? Pode ser uma tripla tarefa? Existe, né? E um exemplo bem comum para a gente é a gente atravessar uma rua, por exemplo, tá? A gente está atravessando a rua, então tem carros lá que estão vindo, né? E eu vou... toca meu celular, vou atender o celular. Então aqui eu estou caminhando, né? Estou prestando atenção nos carros que estão vindo e ao mesmo tempo eu estou falando com uma pessoa aqui no telefone. Parece uma coisa simples e fácil no nosso dia a dia. Gente, para uma pessoa idosa, a gente pode triplicar, pode aumentar em não sei quantas vezes essa dificuldade. E é isso que acaba gerando quedas, e com quedas a gente sabe que pode ter fratura, aí vem toda a parte psicológica, porque a pessoa fica extremamente limitada, e a partir daí é uma bola de neve, né? Então assim, como é que a gente pode melhorar ou tentar prevenir esse tipo de situação, né, que ocorre no dia a dia? Dentro da academia, será que dá? Dá. E é o que eu quero justamente mostrar para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês exercícios de dupla tarefa ou mais tarefas, né, que vão ajudar então a prevenir essa desatenção, vamos dizer assim, né, fazendo com que o aluno seja estimulado a prestar mais atenção nessas atividades que ele está fazendo de forma simultânea, tá? Gente, mas antes de eu mostrar para vocês, né, de forma prática, exercícios que a gente pode aplicar no nosso dia a dia de treino com o nosso aluno, eu vou salientar um pouquinho mais aí, falar um pouquinho mais sobre a importância, tá, da dupla tarefa. E principalmente da marcha, porque a marcha aliada a outras situações, né, a outras tarefas que a gente tem de forma simultânea, é que acabam causando essa questão das quedas em pessoas idosas. Tá? Então assim, ó, a gente sabe que por volta dos 60 anos de idade, a grande maioria das pessoas não sofrem ainda alterações na sua marcha, na sua locomoção. Tá? Isso aí chega a 85%. 85% das pessoas que estão com 60 anos, uma faixa, né, média de 60 anos, não sofrem alterações na sua marcha. Só que pessoas com mais de 85 anos sofrem já
alterações na sua marcha. E olha só, são 85%, aliás, 82% das pessoas com mais de 85 anos que sofrem aí alterações na sua marcha. Então, assim, a dupla tarefa, ela obviamente que vai ajudar, ela não é a causa única, né, nas quedas, mas essas alterações, como alterações no controle da postura e na estabilidade da locomoção, já afetam muito, muito mesmo o aluno que já tem uma faixa etária mais alta. Então, gente, uma pergunta: o que a gente vai trabalhar? O que a gente vai dar ênfase para um aluno que já tem uma faixa etária mais alta, né, para evitar quedas com ele? Obviamente, vamos trabalhar questões do controle postural dele e vamos trabalhar também a estabilidade locomotora, né, além de exercícios de dupla tarefa. E eu estou falando exclusivamente na questão de prevenção de quedas. Obviamente que a gente tem diversos outros fatores e variáveis que a gente deve trabalhar com esses alunos, tá? Então, por que acontece isso mais com pessoas mais longevas, vamos dizer assim, tá? Porque eles têm aí redução de sensibilidade, de massa muscular, de força, no equilíbrio da marcha também eles sofrem alterações, como eu falei, assim como na velocidade da marcha. Então eles estão muito mais suscetíveis, né, a quedas e a outros problemas em função, né, desse déficit que eles têm ao longo do tempo. Então, gente, a marcha numa condição de dupla tarefa, ela cria muitas dificuldades para essas pessoas, tá? Agora, vamos imaginar essa marcha, né, com uma outra atividade ao mesmo tempo, então uma dupla tarefa, só que uma marcha não linear, ou seja, uma marcha onde daqui a pouco tenha movimento de giro, né? A gente vai desviar de um obstáculo, ou a gente vai dar meia volta e vai mudar o sentido da nossa caminhada. Isso aumenta ainda mais as dificuldades, né? Então, assim, é importante durante os nossos treinos diários a gente colocar elementos que façam relação, né, com os movimentos que a gente encontra no dia a dia dessas pessoas idosas, tá? Então vocês conseguem aí perceber a importância que isso tem para a vida de uma pessoa? Para nós pode parecer uma coisa simples, né? Porque a gente faz isso de forma muito fácil. Mas para uma pessoa mais longeva, isso aí é uma dificuldade enorme. Então é um trabalho muito importante, né? E eu estou apresentando para vocês aí uma ferramenta super legal, super importante de trabalhar, que a gente pode aí executar nos nossos treinos diários. E imagine vocês falando isso para o aluno, falando isso para o familiar do aluno, né? É uma situação onde vocês podem se diferenciar entre outros profissionais da área que não executam esse tipo de trabalho. Se diferenciar entre aquele personal trainer que chega na academia, escolhe exercícios, coloca lá o idoso para fazer cadeira extensora, né, para fazer supino. Mas e aí, gente? Será que no dia a dia dessas pessoas idosas, eles vão passar por situações onde eles têm que ficar chutando para cima? Onde eles vão fazer esse movimento aqui? Para questões de fortalecimento muscular, né? E, enfim, outros fatores que envolvem os exercícios de uma forma específica, é muito bom. E a gente tem que trabalhar força, né? A gente tem que trabalhar equilíbrio, a gente tem que trabalhar resistência, potência aeróbia, muitas coisas. Mas, importantíssimo a gente trabalhar com situações cotidianas e que vão realmente interferir na vida dessa pessoa. Qual é o nosso objetivo? É transformar a vida dessa pessoa, é possibilitar que ela continue vivendo com a maior e melhor qualidade possível. Então é fundamental que a gente coloque exercícios como este, de dupla tarefa, né, que estão envolvidas realmente com o cotidiano dessas pessoas. Bom, mas como é que eu faço então para perceber quando há uma dificuldade em relação
a mobilidade funcional do meu aluno? Né? Como é que eu consigo perceber isso? Será que é no dia a dia, no olho a olho, ou será que tem alternativas, tem maneiras aí de eu avaliar, né, se o meu aluno está com dificuldade nessa mobilidade dele ou não? Existem sim testes que a gente pode avaliar o comportamento do nosso aluno em relação à locomoção dele, em relação à estabilidade dele, né? E um desses testes é um teste muito famoso, que é o teste de Tug. Né? O teste de Tug é um teste que avalia o equilíbrio dinâmico e a mobilidade de pessoas idosas. Gente, é muito fácil de fazer. Não precisa de nenhum material específico, nada nesse sentido. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo, eu fazendo o teste de Tug com um aluno meu aqui da academia. Tá? Mas já vou explicar aqui um pouquinho como é que a gente faz esse teste. Tá? O que acontece? Um aluno vai começar sentado, tá? com o braço cruzado aqui nos ombros, tá? E eu vou botar um objeto 3 metros distante dele. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai ter que levantar dessa cadeira, vai se deslocar o mais rápido possível, vai fazer o giro, lembra a mobilidade, né? A locomoção não linear. Então aqui já tem um aumento da instabilidade. Então ele faz o giro, volta para a cadeira e senta. Volta à posição inicial. Esse é um teste que é muito feito, tem obviamente comprovação científica, e dependendo do tempo que ele precisou para fazer isso, é que a gente vai saber se ele está com uma dificuldade ou não na sua estabilidade, né, no seu equilíbrio dinâmico e na sua mobilidade. Vocês já tinham feito isso? Então, é uma maneira muito fácil, né, da gente perceber se tem um grau de dificuldade do aluno em relação a essa tarefa que está presente no dia a dia dele. E aí, se tiver alguma dificuldade nesse sentido, a gente tem uma ferramenta aí na mão para a gente poder trabalhar, né, de maneira mais específica com o nosso aluno. E é isso, gente, que vai diferenciar a gente daquele personal que só escolhe exercício, põe o aluno na cadeirinha, entendeu? É dessa maneira. Bom, existem outros testes? Existem outros testes que estão relacionados com aquelas outras variáveis que eu comentei com vocês, né? Então, assim, parte de controle postural, né, de estabilidade de locomoção, a gente tem um teste que é o alcance funcional. Tá? O alcance funcional, a gente vai botar o aluno de lado para uma parede, ele vai elevar os braços aqui na altura dos ombros e a gente vai fazer uma marca na parede. Tá? Aí, gente, a gente vai pedir para esse aluno se movimentar com o tronco para frente e ele vai tentar chegar o mais distante possível. Esse teste vai avaliar o equilíbrio postural do nosso aluno. Tá? Também tem uma relação até com mobilidade. Tá? E tem um outro teste também, que é o teste de velocidade de marcha, que é muito simples. A gente vai botar dois objetos, né, separados, onde o aluno vai fazer o deslocamento na maior velocidade possível. Esse teste tem uma relação muito grande com o risco de quedas. Né? Então, só aqui já citei para vocês 3 testes que a gente pode estar realizando com o nosso aluno, né? O Tug, o alcance funcional, e também o velocidade de marcha, que tem uma relação direta com quedas. Né? Então, nesse momento, a gente já pode trabalhar prevenção de quedas com o nosso aluno. Então, vou passar para vocês aí no videozinho como é que a gente faz a execução do Tug. Se vocês quiserem dar uma olhada nos outros testes, o alcance funcional, a velocidade de marcha, tudo isso tem dentro da nossa página. Né? Vocês procurem lá no @AtivaClube, que a gente já publicou outros conteúdos falando desses testes. E mais do que isso, a gente tem um e-book. Nesse e-book, que é um e-book de avaliação física específica para idoso, vocês vão encontrar todos os testes que a gente pode fazer para pessoas idosas. E não só em relação a quedas, obviamente. Tem teste de força, tem teste de potência aeróbia, tem teste de equilíbrio estático, teste de equilíbrio dinâmico, tudo que vocês precisam para trabalhar com o público idoso de maneira segura. Vocês vão encontrar no e-book.
Então vocês podem entrar lá na nossa página, a gente tem um site também, e vocês podem adquirir o e-book, né, para ficar com mais segurança na hora de prescrever, né, porque a gente avaliando de forma segura o nosso aluno, a gente vai ter mais coerência com aquilo que a gente quer trabalhar, e a gente vai ter mais segurança. E, gente, a gente está trabalhando com pessoas idosas, né, com pessoas que têm fragilidade, né, então é super importante aí a gente ter mais informações, né, para trabalhar de maneira segura. Bom, mas daí vocês perguntam, Guilherme, e aí, mas em que momento que eu vou colocar os exercícios de dupla tarefa no meu treino? Gente, isso vai depender muito do perfil do aluno, em que momento ele se encontra, tá? Por que eu digo isso? Porque daqui a pouco a gente pega um aluno idoso, e vamos lembrar o conceito de pessoa idosa, né? São pessoas com mais de 60 anos. Mas eu pego uma pessoa com 60 anos, com 65 anos, poxa, teve todo um histórico de atividade física na vida dela. Será que é interessante eu avaliar, fazer a avaliação do TUG, por exemplo? Nem precisaria, né? Exercício de dupla tarefa, será que eu já começo a colocar com pessoas assim? Dificilmente, né? Então, com pessoas que já têm aí uma idade um pouco mais avançada, aos 70 e poucos anos, a gente já pode começar com um trabalho de prevenção. Até porque, como eu falei para vocês, começam a ter alterações na marcha. Mas tem casos também de pessoas ali com 60 anos que são sedentárias, que nunca fizeram exercício, que têm dificuldade no seu equilíbrio dinâmico, na sua mobilidade, e aí eu vou aplicar realmente esse tipo de exercício, vou fazer esse tipo de avaliação com elas também, tá? De uma certa forma, eu costumo colocar esse tipo de exercício na fase do treino, onde é uma fase, entre aspas, mais tranquila. Se a gente for lembrar da periodização, a gente tem vários microciclos, né? Então, cada microciclo, a gente coloca uma ênfase. A cada semana eu vou trocando, porque eu faço uma periodização ondulatória com os meus alunos. Então, assim, eu vou colocar exercícios de dupla tarefa, né, em períodos onde eu estou trabalhando no microciclo estabilizador ou no microciclo recuperativo, vou dar uma ênfase. Mas eu posso também botar no microciclo ordinário, por exemplo. Então eu faço um exercício mais intenso, né, respeitando essa fase do aluno, e aí para baixar um pouquinho a frequência, para recuperar ele, coloco um exercício de dupla tarefa que não vai exigir tanto da questão muscular dele, vai exigir mais do equilíbrio, né, da atenção dele. Então, para ele descansar um pouquinho, baixar a frequência cardíaca, coloca um exercício de dupla tarefa ali que não vai ter problema. Certo, pessoal? Vou mostrar para vocês, então, alguns exemplos de exercícios que a gente pode aplicar no nosso dia a dia com os alunos idosos. Tá? Uma coisa importante também de ressaltar é que a dupla tarefa ela pode ser locomotora, ela pode ser cognitiva, ou seja, eu posso colocar elementos diferentes nas duplas tarefas. Né? Como eu falei para vocês, aí eu dei o exemplo de atender telefone celular. Então, eu estou aqui de uma maneira mais cognitiva, né, mais intelectual, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma atividade mais motora, né, me locomovendo. Eu posso aliar duas tarefas locomotoras, e aí eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é um exercício onde o aluno puxa um elástico e ao mesmo tempo eleva um pezinho, tá? Ou eu posso fazer também exercícios locomotores e botar alguma coisa cognitiva no meio. Né? Então, por exemplo, o aluno está fazendo um exercício e ao mesmo tempo ele está contando de trás para frente. Ou ele está falando os meses do ano. Os meses. Os meses não. Os meses do ano. Ele pode estar falando janeiro, fevereiro, março e ao mesmo tempo ele está fazendo um exercício. Fica completamente diferente a gente executar um exercício de dupla tarefa envolvendo uma outra atividade cognitiva, por exemplo, do que ele fazer unicamente o movimento, né, que ele está fazendo no exercício. Então a gente cria uma dificuldade a mais para esse aluno e ele passa a ter que prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E esse é o grande objetivo. Tá? Então vou mostrar para vocês aí alguns exemplos agora, deem uma olhada.
Bom, gente, vocês viram alguns exemplos aí que eu passei para vocês. Vocês podem perceber que são coisas simples de fazer. E a gente pode fazer em qualquer lugar, não precisa estar na academia, pode estar na casa do aluno, né? Pode estar numa casa geriátrica, isso aí não importa. O importante é a gente passar esse estímulo diferente para os nossos alunos. Que legal também é a gente mostrar a importância desse tipo de movimento, né? Tipo de exercício para ele, para quem cuida dele, né? Assim a gente vai estar, de novo, gente, a gente vai estar se destacando num meio onde é muito concorrido. Quais são os profissionais que trabalham com dupla tarefa com idosos que vocês conhecem? Eu conheço, obviamente, mas não são muitos, gente. A maioria das pessoas, dos profissionais, fazem aquele feijão com arroz. Traz o aluno para dentro da academia, escolhe uns exercícios e executa. Né? Será que tem aí uma organização, tem uma periodização? Será que antes fez uma avaliação física específica para saber realmente o que deve trabalhar com esse aluno? Lembrem que uma pessoa é diferente da outra, né? Então, o treino que a gente prescreve para uma pessoa, para um idoso de 60 anos, vai ser diferente de um idoso que tem 70, vai ser diferente de um idoso que tem 80. Então a gente precisa entender quais são as necessidades aí dos nossos alunos. Tá, gente? Trouxe essa ferramenta para vocês hoje, da dupla tarefa. Se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente já falou um pouco mais sobre isso também em outros conteúdos na nossa página. Se você souber de alguém que tem interesse nesses conteúdos ou que realmente vai ser importante para essa pessoa conhecer esse tipo de trabalho, é só compartilhar, tá? Ou pedir para a pessoa seguir o @AtivaClube, porque nesse canal o nosso objetivo é colocar informações que ajudem o profissional de educação física a se qualificar e a se diferenciar. E assim a gente vai passar a ser visto com mais importância dentro da nossa sociedade. Certo? Mais do que isso, é a gente conseguir ter um faturamento mensal maior, né? Que é fator aí de reclamação de muitos profissionais na nossa área. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se qualificar, a gente tem que estudar e a gente tem que ser diferente. E essa importância, essa diferença, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente entrega o trabalho e para as pessoas que estão envolvidas atrás, cercando, né, os alunos. Então, gente, vamos lá. Se quiserem alavancar suas carreiras, a gente está com essa possibilidade, a gente quer trabalhar, a gente quer ajudar vocês a conseguirem isso. O nosso objetivo é fazer com que você tenha mais de 15 alunos mensais e assim ter um faturamento muito acima do que você ganha hoje. E mais do que isso, você trabalhando com um aluno idoso, você não vai precisar trabalhar manhã, tarde, noite, e chega de noite e ainda tem que ficar pensando o que vai fazer no outro dia. O aluno idoso tem como característica trabalhar, fazer seus treinos no período da manhã e da tarde. Você imaginou já você aumentando o seu faturamento mensal e trabalhando só manhã e tarde, tendo uma vida normal como qualquer outra pessoa e podendo ter o seu tempo de lazer? É isso que a gente quer proporcionar para vocês. Nós já estamos assim. Eu trabalho manhã e tarde, né, com os meus alunos de personal. Então, sou aí uma prova viva de que a gente consegue fazer isso e a gente pode chegar lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje e fico à disposição aí se vocês quiserem tirar dúvidas ou sugerir também outros temas. Eu encontro vocês então num próximo conteúdo. Tá bom, gente? Valeu, um abraço e até a próxima.